Enfim, a maior novela dos últimos anos no mercado de transferências deve estar próximo do fim. Kylian Mbappé deve sair do Paris Saint-Germain ao final da atual temporada. Isso foi veiculado e noticiado por Fabrício Romano, que é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em mercado de transferências do mundo, e veiculado por alguns importantes veículos do futebol europeu, né? E passou da hora. A realidade é essa, porque a novela que se estende já 2, quase 3 temporadas, que passou por renovação do Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain, na janela do início da temporada. Tivemos inclusive o conflito entre Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé, no qual o Mbappé foi afastado de treinamento, foi desligado, digamos assim, do grupo principal. Uma renovação que veio por apenas uma temporada, um acordo de cavalheiros, segundo o próprio Fabrício Romano, de que haveria renovação, mas mediante algumas cláusulas. Caso o Mbappé saísse do Paris Saint-Germain nesse contrato, ou ao final dele, ele não receberia boa parte de bônus, um bônus de lealdade que ele teria caso permanecesse ou caso viesse uma nova renovação. Além de ter que dar primeiro a notícia, a informação de que ele decidiu sair ao Sheik do Paris Saint-Germain, ao Nasser Al-Khelaifi. E assim, Mbappé fez ontem, segundo Fabrício Romano, ele foi diretamente, além do entorno do jogador, informarem oficialmente ao Sheik de que ele não permanecerá no PSG para a próxima temporada. E passou da hora, cara, porque entre tantas idas e vindas, entre renovação, entre um interesse longevo, principalmente do Real Madrid, o Mbappé tem se arrastado pelo Paris Saint-Germain há quase 7 temporadas. Ele chega em 2017 junto ao Neymar, inclusive era uma janela histórica do Paris Saint-Germain, contratando o Neymar por 222 milhões de euros e o Mbappé, que chegava como uma promessa naquela altura por 180 milhões de euros, sim, era uma promessa desse valor, e que se fez valer, tá? Porque se tornou um dos maiores jogadores da história do Paris Saint-Germain, a gente tem que entender isso, e que também se tornou a principal atração do MNM, não a principal atração, mas o cara que mais entregou no trio Messi, Neymar e Mbappé foi o Mbappé. O cara que mais entregou gols entre os três, entre as maiores contratações recentes do Paris Saint-Germain, foi o Mbappé. O cara que se tornou um dos maiores artilheiros da história do time foi o Mbappé. Se o Paris Saint-Germain teve alguma esperança em ganhar Champions em algum momento, era muito por conta do Mbappé. Era o centro do projeto, inclusive, do Sheik Al-Khelaifi. Mas, querendo ou não, estar no Paris Saint-Germain para o Mbappé é um atraso na carreira. Ele pode muito mais, ele tem futebol para muito mais. É um jogador que já foi campeão de Copa do Mundo e que poderia muito bem ter sido bicampeão fazendo um hat-trick na final. É um exímio jogador. O Mbappé é um talento nato, raro. E aí, obviamente, que vem o Real Madrid como principal interessado. O Real já tentou o Mbappé oficialmente em 2022. Naquele momento, ofereceu 200 milhões de euros, segundo as informações veiculadas, inclusive por Fabrício Romano, ao Paris Saint-Germain para contratá-lo. 200 milhões de euros. Ou seja, o Paris Saint-Germain perderia sua grande estrela naquele momento, mas receberia mais do que pagou pelo Mbappé. Sairia no lucro. E agora pode perder de graça. Que idas e vindas que o futebol dá. Mas agora o Real pode contratá-lo de graça. O Mbappé nesse momento já está livre para assinar um contrato. Por isso, inclusive, os rumores aumentam cada vez mais. E para o Real agora, além de salvar todo o valor da transferência, ele poderia convencer mais facilmente o Mbappé, que deseja neste momento sair. Porque ele nunca disse oficialmente que desejaria sair do Paris Saint-Germain. Ele estava inclinado, ele estava decidindo. E agora é a primeira vez que sai realmente informação dada pelo Fabrício Romano de que ele quer sair. Mas para o Real Madrid a situação muda um pouco de figura, porque, segundo o próprio Fabrício Romano cita, a negociação de 2022 dava ao Mbappé um salário muito maior do que é oferecido na proposta de agora. Então é meio que uma espécie do Florentino Pérez dizendo: agora a coisa está a meu favor. Agora você vai ter que aceitar nos nossos termos. É bem curioso porque tem entrevista polêmica do Florentino pouco depois dele anunciar renovação com o Paris Saint-Germain em 22, 23, que ele cita: pobre garoto, irá se arrepender em breve. E parece que ele se arrependeu, mas ainda obviamente não é nada certo ainda para o Real Madrid. O fato é que já existe uma proposta de contrato entregue ao entorno do Mbappé, que o Real Madrid oferece um salário menor do que em 2022, bem menor, segundo as informações de Fabrício Romano. Ainda assim um salário gigantesco, um dos maiores da Europa, porque o Mbappé ganha muito acima
da maioria dos jogadores, inclusive do alto escalão. E é uma proposta ainda nesse nível de alto escalão, mas que é bem menor do que oferecido em 22, ou seja, ele teria um prejuízo financeiro, além de ter gastado mais 2 anos da carreira dele no Paris Saint-Germain. Porém, o Real Madrid vê com confiança a chegada de Kylian Mbappé. Existe também a questão de que ele e Florentino Pérez mantêm uma boa relação, porque segundo o que também foi veiculado por Fabrício Romano, o Florentino Pérez teria recebido a ligação do Kylian Mbappé em 22 e que ele quis dizer pessoalmente ao Florentino que havia recusado a proposta do Real Madrid naquele momento por querer permanecer em Paris. Então o Florentino viu aquilo que, apesar da recusa, apesar do choque, porque o Real Madrid estava confiante naquele momento, ele viu aquilo como, ok, é um ato profissional. E nisso ele ganhou, de certa forma, a respeito do Florentino Pérez, que manteve uma boa relação durante esse tempo e que novamente manteve também o seu interesse, chegando a essa proposta de 2023-2024. O fato é, o Real Madrid é o time que aparece como um dos poucos que podem pagar o Mbappé, um dos poucos que podem ter um projeto atrativo ao Mbappé, que obviamente quer sair para ganhar a Champions League, que ele não vê com certas possibilidades, ou com grandes possibilidades no Paris Saint-Germain, desde que chegou. É um time muito acostumado a vencer, é um time muito competitivo, de uma história muito grande, um time que sempre está entre os favoritos da Champions League e que sempre está ali para brigar. O Real Madrid é esse time, além do fato de que ele poderia se juntar a um time com Bellingham, com Vinícius Júnior e com todas as estrelas do Real Madrid. Parece promissor, apesar de que tem a questão de juntar todas essas estrelas e o gerenciamento de ego. A gente sabe que o Mbappé tem um ego gigantesco e que seria para um Ancelotti complexo para gerir toda essa questão de grupo, para não deixar que o Mbappé queira chegar no Real Madrid achando que ele está no Paris Saint-Germain, que obviamente não é da mesma maneira. O Real Madrid tem hierarquia, tem toda uma questão muito mais de respeito à instituição do que no Paris Saint-Germain, que era uma bagunça. E o Ancelotti é um cara que pode, na minha visão, gerir esse tipo de grupo, gerir a chegada do Mbappé. É um dos mais indicados no mundo do futebol, um dos únicos que podem fazer isso. Mas não seria fácil. Acho que teria uma questão de muito cuidado no vestiário, para não perder o controle, para não ter disputas individuais e principalmente em campo. O Mbappé não gosta de jogar pelo lado direito, o Mbappé cita que sempre preferiu jogar pelo lado esquerdo e que gostaria de passar a carreira jogando pelo lado esquerdo. No lado esquerdo tem o Vinícius, e aí você já tem um problema de encaixe diretamente. Ou um ou outro, não faz sentido manter essas duas estrelas no time se você não pode ter os dois como titular. Apostar no Mbappé no centroavante, querer exigir isso dele, querer convencê-lo a isso, o Ancelotti tem feito o Tchouaméni jogar de zagueiro, o Camavinga de lateral. Para ele não seria uma improvisação o Mbappé de centroavante, longe disso. Mas vai também do querido jogador. Tem uma questão de encaixe. Montar um ataque com Vini, Mbappé, talvez o Rodrigo, o Endrick pedindo passagem, ou chegando, pedindo passagem muito forte, mas chegar para uma adaptação, quem sabe ficar no time profissional, o Mbappé ocuparia o espaço, mesmo que ele de centroavante, ocuparia o espaço que o Bellingham está ocupando em alguns momentos, de chegar na área, de fazer essa infiltração pelo centro do ataque. Impediria ou diminuiria os números do Bellingham? É muita coisa em jogo, é um encaixe difícil também de fazer. Apesar do talento, de juntar grandes estrelas, de juntar uma excelência de nível de futebol, não seria funcionamento de imediato para o Real Madrid, teria que se encaixar. Mas, além de ser um time extremamente interessado, que nunca escondeu isso, até então é o único time que abriu negociações. Há apenas uma notícia do Arsenal, não do interesse do time inglês, dos Gunners, mas de que o Mbappé cogitaria jogar no Arsenal caso uma negociação com o Real Madrid não viesse a ter sucesso, já que, pelo histórico de Thierry Henry, do qual ele é grande fã, ele cogitaria jogar e seguir os passos de Henry no Arsenal. Curioso, mas tem essa questão com o Arsenal, um pouco pela nostalgia, um pouco pela admiração ao Henry, mas firme e em negociação existe só o Real Madrid. É o único time que ofereceu um contrato ao Mbappé e é o único time que, além de estar interessado, conta com a vontade dele de sair do Paris Saint-Germain. Me diz aí o que você acha, se ele deve realmente ir para o Real Madrid e o que você espera de um time, se você acredita que não vai ter problema nenhum de vestiário com Bellingham, com Vinícius, com Mbappé e com as grandes estrelas que tem no Real Madrid. Comenta aí, muito obrigado a você que assistiu, valeu, até o próximo, tchau.